Eu já me peguei encarando o vazio da tela do celular, sentindo aquele impulso quase incontrolável de mandar uma mensagem. O coração acelerado, a mente cheia de dúvidas, será que ela está esperando por isso? Será que, em silêncio, ela deseja que eu tome a iniciativa? A verdade é que, mesmo no caos da vida moderna, os antigos estoicos sabiam que nossas emoções mais profundas nascem daquilo que não controlamos, o outro. E quando se trata de relações, esse campo nebuloso entre a dúvida e a ação, entre o medo do ridículo e a coragem da vulnerabilidade, é onde mais tropeçamos. Mas e se existissem sinais? Indícios sutis, quase invisíveis aos olhos distraídos, de que ela, sim, está esperando que você a procure? Você já sentiu aquele silêncio que não afasta, mas aproxima? Aquela ausência que, em vez de ser rejeição, parece quase um convite? Nem sempre a espera vem com palavras claras ou gestos óbvios. Às vezes, está nos detalhes que ignoramos por orgulho ou insegurança. E é aí que os ensinamentos estoicos se tornam uma bússola precisa. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ser estoico não é se afastar dos sentimentos, mas entender sua origem, domá-los com razão e agir com sabedoria. E reconhecer esses sinais pode ser um dos primeiros passos não para correr atrás de alguém, mas para agir com consciência, se não com arrependimento. Neste vídeo, quero abrir contigo esse espaço de reflexão e percepção. Compartilhar o que aprendi observando, errando e, sobretudo, praticando a atenção plena às entrelinhas. Porque existem momentos em que o destino não bate a porta com estrondo, se ele apenas sussurra. E cabe a nós escutar. Se você já esteve nesse limiar entre agir ou esperar, entre falar ou se calar, o que vem a seguir pode não apenas responder suas dúvidas, mas te conduzir a uma versão mais firme, lúcida e serena de si mesmo. Agora, respire fundo. Deixe de lado as expectativas e prepare-se para enxergar o que talvez sempre esteve diante dos seus olhos, mas você ainda não tinha parado para ver. É curioso como o silêncio, muitas vezes temido, pode ser mais revelador do que 1000 palavras ditas. Quando ela parou de mandar mensagens com a frequência de antes, minha primeira reação foi o medo, algo mudou. Mas então eu me lembrei do que Epicteto ensinava, o que está fora do meu controle não deve roubar minha paz. Em vez de agir por impulso, eu parei. Ouvi o silêncio. Observei. Comecei a perceber que havia algo diferente naquela ausência. Não era um afastamento frio, mas um tipo de espera. Como se ela estivesse testando minha presença na ausência. Os antigos diriam que o destino se move com sutileza, e às vezes, o gesto mais simples, como não dizer nada, é um convite para a ação. O silêncio dela não era muro. Era a ponte. Nesse momento, entendi que o silêncio também é uma linguagem. Uma que exige atenção e presença para ser decifrada. O ruído do ego nos faz interpretar tudo como rejeição. Mas o coração tranquilo, treinado pela filosofia, entende a diferença entre um adeus e uma pausa cheia de significado. Ela não estava sumindo. Ela estava dizendo, sem dizer, você vai sentir minha falta? E eu senti. Com força. Mas não me permiti agir apenas pelo desespero. Recorri à razão, como ensinava Sêneca, de não devemos reagir, mas responder. E para responder com sabedoria, é preciso primeiro observar profundamente. Então passei a ver o padrão dela. Curtia minhas postagens, mas não comentava. Aparecia online, mas não falava. Estava presente, mas distante. Uma presença calculada. Um sinal. Quantos de nós confundimos orgulho com prudência? Quantas vezes ela não está esperando apenas uma palavra sua para reabrir as portas que nunca quis fechar? Mas o orgulho grita, a sabedoria sussurra. E nessa sutil diferença, muitos laços se perdem. Eu escolhi escutar o que estava além do som. É nesse ponto que a filosofia se torna a ferramenta real, viva. Porque não se trata apenas de entender os sinais, mas de não deixar que o medo de parecer fraco nos impeça de agir com coragem. A verdadeira força não está em se afastar por orgulho, mas em se aproximar com intenção. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes. Quando algo é importante, os estoicos ensinam a cultivar vigilância, se foi isso que fiz. Um dia,
ela respondeu a um story com uma risada. Outra vez, reagiu a uma lembrança antiga que postei. Coincidência? Talvez. Mas a repetição não mente. Pequenos gestos carregam grandes verdades. Uma curtida, um emoji, uma reação, sinais sutis de que a conexão não foi rompida, apenas recuada. E ao invés de buscar certezas absolutas, como muitos fazem, eu aceitei a incerteza com dignidade. Isso é prática estoica, abraçar a dúvida sem ser destruído por ela. Ela poderia simplesmente desaparecer. Silenciar por completo. Mas não fez isso. Havia intenção em sua permanência parcial. Isso me lembrou que, assim como o universo se expressa por meio da natureza, o ser humano também se comunica em códigos não ditos. E o olhar atento capta onde o distraído apenas passa. Esses gestos me afetavam, claro. Sou humano. Mas a diferença é que eu me recusei a ser escravo deles. Em vez de buscar sinais para alimentar minha ansiedade, passei a vê-los como convites à reflexão. O que devo fazer com isso? Perguntava a mim mesmo. E não o que isso significa sobre mim? Essa mudança de perspectiva é crucial. Porque quando você para de buscar validação, começa a agir com liberdade. E quando ela sente isso, sua liberdade, sua maturidade, se ela percebe que está diante de um homem que se observa antes de agir. E isso, meu amigo, é irresistível. Eu não procurei por necessidade. Eu procurei porque vi sentido. E isso muda tudo. Porque quando você se move do centro de si, guiado pela razão e não pela carência, você não se ajoelha para conquistar. Você estende a mão para reconectar. Isso não é fraqueza, isso é poder. Houve dias em que ela parecia fria. Respostas curtas, ausências longas, um certo tom cortante nas poucas palavras trocadas. Meu instinto foi me afastar, me proteger. Mas a filosofia me impediu de agir de forma precipitada. Em vez disso, parei e pensei, e se essa indiferença for só uma armadura? Quantas vezes escondemos nossa esperança atrás da raiva? Quantas vezes mostramos desinteresse quando, na verdade, estamos morrendo de vontade que o outro insista? Eu já fiz isso. Ela também poderia estar fazendo. O ser humano é complexo, se fugir do orgulho é mais difícil que fugir de uma batalha. Comecei a me lembrar dos momentos em que ela era mais verdadeira, mais aberta. Havia ali uma ternura que não se apaga tão rápido. O que pode ter mudado não foi o sentimento, mas a confiança de que eu ainda era alguém por quem valia a pena se abrir. E isso me fez refletir profundamente. Se ela erguia muros, talvez fosse minha responsabilidade não invadir, mas construir pontes. E não com promessas ou frases prontas, mas com presença, com paciência, com aquilo que Marco Aurélio chamava de virtude prática. Ou seja, agir de forma justa, mesmo quando não há garantia de retorno. Eu entendi que não precisava salvar a relação. Só precisava mostrar que ainda existia espaço para diálogo. Que eu ainda era alguém que via além da superfície. E quando você demonstra isso, não com palavras vazias, mas com atitudes calmas, o muro começa a rachar. A indiferença, às vezes, é só medo disfarçado. E coragem, às vezes, é só insistência tranquila. A partir desse momento, eu não quis mais vencer ou perder, só quis ser verdadeiro. E isso, descobri, é o tipo de gesto que toca profundamente uma alma que, lá no fundo, está apenas esperando ser compreendida. Às vezes, ela sumia por dias. Sem avisos, sem justificativas. Em outro tempo, eu teria interpretado isso como desprezo. Mas hoje, guiado pelos princípios estoicos, eu enxergo essas ausências com outros olhos. Nem toda distância é abandono. E nem todo sumiço é indiferença. Às vezes, é só uma pausa necessária para que a saudade tenha espaço para crescer. Notei que, mesmo afastada, ela ainda me mantinha por perto, de forma sutil, quase imperceptível. Guardava fotos, não apagava nossas conversas, deixava pequenos rastros digitais. Era como se quisesse que eu soubesse que ela ainda estava ali, mesmo sem estar.
Isso me fez lembrar da frase de Sêneca: a ausência é para o amor o que o vento é para o fogo, apaga o pequeno e inflama o grande. Perceber isso mudou completamente minha relação com o tempo. Deixei de contar as horas da ausência e passei a valorizar os momentos da presença. Porque, quando alguém está esperando que você a procure, ela não se desconecta por completo. Ela apenas quer ver até onde você está disposto a ir por ela, não como prova de dependência, mas de intenção. E foi nesse espaço, entre o sumiço e o reencontro, que comecei a agir com mais clareza. Não me desesperei. Não implorei. Apenas deixei marcas também. Um bom dia inesperado. Um comentário leve. Uma lembrança compartilhada. Pequenos gestos que diziam: eu ainda estou aqui. Não com peso, mas com presença. A filosofia estoica me ensinou a aceitar aquilo que não posso controlar, mas também a agir com firmeza dentro do que posso. E a minha atitude, mesmo nos intervalos dela, foi o que manteve o vínculo vivo. Porque, no fundo, quando alguém se afasta, ela não quer sumir. Ela quer ser notada. Quer que você perceba sua ausência. E quando você responde a isso com sabedoria e não com desespero, com serenidade e não com raiva, algo muda. Ela percebe. E mais do que isso, se ela sente. Porque o gesto calmo de alguém que enxerga além da superfície é mais forte do que 1000 palavras ditas sob pressão. Houve um momento específico que me marcou. Ela me mandou uma mensagem aparentemente casual, perguntando algo banal, como se estivesse só matando uma dúvida qualquer. Mas eu sabia. Aquilo não era apenas uma pergunta. Era um convite. Um sinal claro de que ela queria reabrir a porta, mas sem se expor. Esses convites velados são mais comuns do que imaginamos. E a maioria passa despercebida porque estamos ocupados demais esperando declarações diretas. A verdade é que, muitas vezes, ela espera que você leia nas entrelinhas, que perceba o esforço que ela faz para manter uma ponte sem parecer vulnerável. O estoicismo me ensinou a ler o mundo com mais profundidade. A buscar o que está além da aparência. E nesse caso, a aparência era casualidade, mas o conteúdo era saudade. A coragem dela estava disfarçada de indiferença. Mas eu entendi. E respondi à altura. Com leveza, com naturalidade, mas também com clareza de intenção. Não fiz drama. Não joguei indiretas. Apenas caminhei na direção que ela discretamente abriu. E ao fazer isso, ofereci a ela um espaço seguro para sair de trás do escudo emocional. Porque, muitas vezes, o que falta para que o reencontro aconteça não é um discurso emocional, é um gesto seguro. Ao aceitar o convite implícito, sem forçar, sem pressionar, eu demonstrei algo raro, sensibilidade sem fraqueza. E isso é a essência do homem guiado pela razão. Aquele que enxerga o momento certo de falar e o momento certo de escutar. De avançar ou apenas permanecer. E, nesse equilíbrio, constrói confiança. Essa confiança, construída sobre gestos silenciosos e intenções claras, é o que faz ela baixar a guarda. Não porque você exigiu, mas porque você compreendeu. E na arte de compreender, muitas vezes, está a verdadeira reconquista. Não há de alguém, mas de uma conexão que parecia perdida. A espera dela não era passiva. Era carregada de emoção, de memórias, de possibilidades não encerradas. E compreender isso me fez perceber o valor que eu realmente tinha naquela história. Ela esperava não por falta de opções, mas por fé. E essa percepção mudou tudo dentro de mim. Percebi que ela, mesmo sem dizer, acreditava que eu voltaria. Que, em algum momento, eu enxergaria que a conexão que construímos era maior do que o silêncio que nos separava. Isso me trouxe uma responsabilidade enorme, de honrar a confiança que ela depositava em mim, mesmo calada. A filosofia me lembra que, em tudo o que fazemos, devemos agir com virtude. E a virtude aqui era não desperdiçar essa chance. Era não deixar que o medo, o orgulho ou o ego falassem mais alto do que a verdade que pulsava por trás daquele distanciamento. Ela estava esperando porque ainda acreditava. Isso, para mim, foi amor. É fácil ignorar os sinais quando estamos feridos.
É fácil fingir que não sentimos quando o orgulho nos domina. Mas o homem estoico sabe que a dor não é desculpa para a fuga. A dor é convite à ação consciente. E naquele momento, agir com amor, com presença e com respeito era o que o destino pedia de mim. Quando compreendi que a espera dela era, na verdade, uma forma silenciosa de amar, entendi que a minha resposta precisava estar à altura. Não bastava apenas procurá-la. Era preciso fazê-lo com verdade. Com maturidade. Com alma limpa. E foi exatamente isso que fiz. Porque quando alguém espera por você em silêncio, não está pedindo barulho. Está pedindo coragem. E a maior coragem que existe é a de se mostrar inteiro, vulnerável, verdadeiro, mesmo sabendo que não há garantias. Isso é amor maduro. Isso é ação com propósito. Quando finalmente decidi procurá-la, não foi com o coração acelerado pelo desespero, mas com a calma de quem refletiu. Não fui com frases ensaiadas, nem com promessas vazias. Fui com presença. Com clareza. Com a consciência de que a decisão de ir até ela era uma escolha e não uma fuga. Ela respondeu. Não com euforia, mas com atenção. Com curiosidade. Como quem abre lentamente uma porta que esteve trancada por dentro. E naquele instante, tudo fez sentido. A espera dela, os sinais, os gestos. Nada foi à toa. Tudo foi caminho. O retorno consciente é diferente do impulso. Ele não busca a validação do outro, mas a reconexão verdadeira. E essa diferença muda tudo. Porque ela não precisa de alguém que implore por perdão. Ela precisa de alguém que compreenda a profundidade do que ficou pendente e tenha maturidade para continuar dali. A filosofia estoica não me ensinou a conquistar pessoas, mas a me conquistar. E foi isso que levou ela a me enxergar de novo com respeito. Não por palavras bonitas, mas por atitudes firmes. Pela serenidade no olhar. Pela ausência de cobrança. Pela presença limpa de intenções ocultas. E quando ela percebeu isso, ela relaxou. Porque, no fundo, todo esse tempo, ela não queria apenas ser procurada. Queria ser encontrada de verdade. Por alguém que tivesse atravessado o próprio ego. Que tivesse se tornado digno do reencontro. E eu, finalmente, era esse homem. No fim, o reencontro não foi um final feliz de conto de fadas. Foi o início de algo mais verdadeiro. Algo que nasceu do silêncio, se manteve pelos sinais e floresceu pela consciência. E isso, meu amigo, é a recompensa de quem vive guiado não pelo impulso, mas pela sabedoria. No fim das contas, percebi que ela nunca quis um herói que chegasse com promessas de eternidade. O que ela esperava, talvez sem saber como dizer, era alguém que tivesse coragem de ir até ela com verdade no olhar, leveza na fala e firmeza nas intenções. Alguém que não usasse o orgulho como escudo, nem o medo como desculpa. Alguém que soubesse ouvir os sinais do silêncio e transformar dúvida em presença. Tudo o que vivi nesse processo me mostrou que entender os sinais de que alguém espera por você não é sobre táticas ou joguinhos emocionais. É sobre sensibilidade. É sobre estar tão em paz consigo mesmo que você consegue enxergar o outro sem filtros, sem carências, sem pressa. A ausência dela me ensinou mais sobre mim do que muitos encontros já me mostraram. E por isso, eu o agradeço. Porque não se trata apenas de ir atrás, se trata de crescer para estar à altura do reencontro. Cada pequeno gesto dela, cada silêncio calculado, cada mensagem sutil, e tudo apontava para uma só pergunta que ecoava no ar, mesmo sem ser dita: será que ele ainda me vê? E quando você finalmente responde com atitude, sem cobrança, sem dramatização, o que você está dizendo é: sim, eu vejo. Sempre vi. Só precisei aprender a olhar com mais clareza. E é essa clareza que transforma tudo. Porque você deixa de buscar para preencher um vazio e começa a oferecer aquilo que transborda de você, de maturidade, atenção, presença. E quando você se aproxima assim, você não precisa convencer ninguém de nada. Sua energia fala por si. Sua postura comunica o que as palavras não conseguem. E é por isso que ela espera. Porque, no fundo, ela sente que há algo em você que ainda vale a pena.
Se há um ensinamento que essa jornada me deixou, é este: quando você sente que ela está esperando que você a procure, não ignore. Mas também não vá sem se preparar. Não vá como um menino que quer recuperar o que perdeu. Vá como um homem que entendeu o que aprendeu. Porque a reconexão só vale se for real. E real é tudo aquilo que nasce do coração, mas é conduzido pela razão. Agora me diga, existe alguém que está em silêncio, mas que no fundo, você sente que está esperando por você? Se sim, talvez esse seja o momento de agir. Não por carência, mas por consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento do vídeo você se viu nas minhas palavras, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Curta o vídeo para que essa reflexão alcance mais pessoas, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e me diga nos comentários qual foi o sinal mais sutil que você já percebeu vindo de alguém que esperava por você. Sua história pode inspirar outros. E aqui, toda a verdade compartilhada vira sabedoria coletiva. Nos vemos no próximo vídeo. Com mais razão, mais coração e mais estoicismo aplicado à vida real.